pois, navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformar a frase para casar como eu sou. Viver não é necessário, ora pois, o que é necessário é criar. Hã? Eu não entendi o que ele falou. Ora pois, seguistes no canal correto. Roda a vinheta! Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai bate o pé, faça assim como eu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor. Bem lembrado. Olá pessoal, aqui quem tá falando é o professor Sávio e na aula de hoje vamos falar sobre as expansões marítimas portuguesas. Por que será que os portugueses foram os primeiros europeus a seguirem nas grandes navegações? E essas expansões marítimas teriam levado os portugueses ao que é hoje o Brasil? Bom, antes disso, já se inscrevam no canal, curta esse vídeo e bora compartilhar, galera! Bora começar! Bora navegar! Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Para entendermos esse pioneirismo português nas expansões marítimas, precisamos voltar ao período que os historiadores chamam de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que são os séculos XIV, XV e XVI. A Europa não era nada do que a gente conhece hoje, não tinha nenhum daqueles países formados. E basicamente o poder estava descentralizado, entre disputas entre senhores feudais, entre tronos, entre reis e cavaleiros medievais. E o mais impressionante é que nessa época um dos produtos mais valiosos eram as famosas especiarias orientais, que vinham basicamente da Rota da Seda e das regiões que vinham da China e da Índia. Essas especiarias eram o cravo, a canela, o gengibre, pimenta do reino, que eram produtos valiosos porque serviam bastante para conservar os alimentos. Lembrando que naquela época não existia geladeira ou algo do tipo na conservação de alimentos. Esses produtos seguiam essas famosas rotas da seda e rotas orientais até chegar no Oriente Médio. E ali, os comerciantes árabes comandavam toda aquela região e mantinham um intenso comércio apenas com duas regiões da Europa, que eram duas cidades-estados da Europa, que era Gênova e Veneza, cidades italianas que mantinham um intenso comércio com esse mundo árabe. Interessante que formava-se basicamente um monopólio. Só essas cidades italianas que poderiam comprar e revender para o resto da Europa todos esses produtos tão valiosos. Portugal ficava excluído disso, e, basicamente, várias outras regiões da Europa ficavam excluídas desse monopólio. E os italianos lucravam muito com esse grande comércio. Os portugueses, nesse período, estavam envolvidos na guerra que a gente chama, e muitos historiadores chamam, de Guerra de Reconquista, que seria a batalha dos católicos portugueses contra os mouros muçulmanos, que já ocupavam a Península Ibérica, onde a gente tem hoje Portugal e Espanha, desde 711 a mais ou menos 1250. Esse grupo, que eram os mouros islâmicos muçulmanos, eles teriam vindo do norte da África a partir da expansão do islamismo, que vinha das regiões do Oriente Médio, misturados com o norte da África e ali ocupado a Península Ibérica. Essa guerra, que seria uma guerra muito sangrenta, muito forte, seria considerado uma guerra que vai formar o Estado português. Os católicos cristãos, consideravam até mesmo que era uma cruzada cristã contra os infiéis mouros. E eles vão reconquistando a Península Ibérica aos poucos. E é da formação desse Estado português moderno é que temos um dos principais motivos Portugal ser o primeiro na expansão marítima. E teria já o poder na mão de um rei centralizado, associado a uma burguesia comercial e aos nobres da terra. Uma burguesia que queria novos territórios para expandir o seu comércio e em cima do lucro das especiarias. E nobres que queriam mais terras para adquirir mais poder dentro de Portugal. E também a influência cristã católica, uma igreja que queria expandir e buscar mais fiéis em novos territórios que alcançasse. Também temos que lembrar que Portugal estava localizado
em uma região altamente estratégica, na ponta ocidental da Europa, muito próximo ou do lado do Oceano Atlântico e muito em uma região de correntes marítimas que o conduzia para vários locais do mundo, não é verdade? Principalmente para a África e muito próximo da África, do comércio dos reinos africanos riquíssimos. Portugal, durante a ocupação moura, teve contato, um dos únicos locais da Europa onde teve grande contato com as grandes inovações navais que estavam surgindo na época, além da bússola, astrolábio, quadrante, balestilha, ampulheta, a vela latina, que seria uma grande inovação para a época e que favorecia bastante na expansão marítima. É nesse momento que Portugal vai seguir para o sul, em direção sul, basicamente pela costa da África, atingindo regiões muito ricas na época, os antigos e fortes reinos africanos. E é nesse momento, por volta de 1415, quando ocorre a primeira conquista, a Praça de Ceuta, que seria lá na pontinha do norte da África, e iniciaria um grande comércio ali naquela região pelas rotas saarianas e subsaarianas, trazendo diversos produtos, como o marfim, o ouro, olha só que impressionante, e um dos produtos que será valiosíssimos para Portugal nessa época, que são seres humanos. Portugal vai entrar nesse tráfico escravo que já existia dentro da África, no interior da África, que não era como seria posteriormente, e vai expandir esse tráfico escravo para outras regiões do mundo. É nesse momento que Portugal tem contato com isso. A conquista de territórios e de praças comerciais por toda a África vai somente ampliando o comércio português e o enriquecendo. Ele vai atingindo praças comerciais, principalmente por volta de 1420 na Ilha da Madeira, logo depois, em 1427, a Ilha de Açores. Em seguida, vai descendo, 1434, Cabo do Bojador. Vai seguindo, 1456, Cabo Verde. 1434 a 62, ele conquista a rota comercial ou a praça comercial no litoral da região da Guiné, e ali ele vai ter grande e intenso contato com o tráfico de escravos internos da África e já vai levar para as regiões do sul de Portugal um grupo grande de escravizados africanos. Dali ele vai descendo em 1482, 1485, ele atinge o Congo, depois segue para 1488 no Cabo da Boa Esperança, que seria uma das regiões mais difíceis de atravessar, que é o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, lá no sul, onde é a região do sul da África, uma região muito difícil de passar pelo fato de grandes ondas e uma região muito instável, um mar muito instável, e conseguem atravessar aquela região. E é em 1498 que Vasco da Gama, não é esse Vasco da Gama aí não, que o navegador Vasco da Gama lidera as expedições marítimas em direção à Índia, às Índias Orientais, a Calicut. E olha só que interessante, sai no dia 8 de julho de 1497 de Lisboa e só atingiria Calicut em 1498. Lá vai ter contato com essa praça comercial e mantém intenso comércio das especiarias. E retorna para Portugal, chegando em Lisboa em 1499, com um lucro de mais de 5.000%, com produtos, as famosas, finalmente, especiarias, para serem comercializadas por toda a Europa. E lucrar bastante com isso. Mas e aí? E nessas expansões marítimas, será que os portugueses não teriam concorrentes? Sim, os espanhóis seguiriam com uma expedição em cima do navegador Cristóvão Colombo no ano de 1492. E não seguiria pelo sul da África, seguiria em direção a oeste do Oceano Atlântico, até aquela famosa história que nós sabemos, e chegar às regiões do que é hoje o continente americano. Portugal, de imediato, não aceita essa concorrência e já exige da Espanha um tratado que delimitasse muito bem os novos territórios alcançados por esses europeus. E aí vem o Tratado de Tordesilhas, no ano de 1494, que subdivide essa região desse novo continente, desse continente americano.
E aí que entra o Brasil na jogada. No ano de 1500, numa grandiosa expedição marítima liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral, seguiria em direção às Índias, mas pararia no litoral brasileiro, na região de Porto Seguro, para confirmar oficialmente o território como sendo um território português, a partir dos acordos entre Espanha e Portugal. E seguiria em direção às Índias, atrás das especiarias. E esse contato de portugueses e os povos que viviam no Brasil, e o início da colonização portuguesa no Brasil. Bom, isso é papo para os próximos vídeos que virão, galera. Bom, muito obrigado por estarmos até aqui no final desse vídeo. E não se esqueçam, já se inscrevam e curtam o vídeo. Muito obrigado e bem lembrado!